mundial. O historiador bizantino Jorge de Cincele, morto em 806 d.C., fala também de crônicas que os egípcios haviam conservado durante 36.525 anos. Proclo, 412 a 489 de nossa era, escreve que Platão visitou o Egito e manteve ensaios conversas com o sumo sacerdote Pateneide, em Heliópolis, com o sacerdote Oxlapi, e em Sebenito com o hierofante Etimon. É muito possível que, durante sua estada no Egito, Platão tenha recebido informações de primeira mão sobre a Atlântida. Crantor, 300 a.C., afirma que havia no Egito, em lugares secretos, certas colunas sobre as quais figurava gravada em hieróglifos a história da Atlântida e que haviam sido mostradas a vários gregos. Em sua descrição das pirâmides, Amiano Marcelino, historiador romano, 330 a 400 de nossa era, acrescenta seu testemunho para nos fazer admitir a existência real das cavernas em que os egípcios ocultavam suas crônicas. Existem também passagens subterrâneas e refúgios em espiral que, segundo nos dizem, homens conhecedores dos antigos mistérios e prevendo por isso a vinda de um dilúvio construíram em diferentes lugares a fim de que não se perdesse a memória de todas as suas cerimônias sagradas. Os escritos dos antigos não nos dizem nada acerca do lugar exato em que se encontravam esses esconderijos. Manetão conheceu a história em um deles. Solon, que, de um modo indireto, deu a conhecer a Platão a lenda da Atlântida, provavelmente foi admitido também por seus hóspedes egípcios em um desses depósitos secretos. Há 2.500 anos foram mostradas a Heródoto 345 estátuas de sumos sacerdotes egípcios que se haviam sucedido durante 11.340 anos. Heródoto escreve também que Osíris fez sua aparição 15.000 anos antes que Amasis, que reinou entre 570 e 526 a.C. e acrescenta: afirmam ter absoluta certeza a respeito destas datas, pois sempre anotaram cuidadosamente por escrito a passagem do tempo. É a pirâmide de Khufu um monumento que assinala o local de um tesouro secreto da civilização atlântica que foi construído antes do dilúvio. Pode ser que, à primeira vista, a pergunta pareça ridícula, mas Manetão afirma que essa pirâmide não foi construída pelos egípcios. Quando Heródoto visitou o Egito no ano 455 a.C., encontrava-se em condições de estabelecer de um modo definitivo que essa construção megalítica não continha nada que se assemelhasse em nada a uns despojos mortais. No terreno da especulação, não se deveria rejeitar a teoria da existência de câmaras secretas no interior das pirâmides e de esfinge. Aplicando a teoria prática é como se realizam as descobertas. Mas o que se deve fazer para buscar esses depósitos secretos e para encontrá-los? Se não se encontram no interior das pirâmides, poderia determinar-se sua posição e sua profundidade subterrânea quando se descobrisse algum modelo geométrico na disposição da esfinge das pirâmides. A mensagem secreta poderia estar oculta nas proporções matemáticas das estruturas. Por outra parte, poderia existir uma chave astronômica do enigma. Deveriam ser analisados cuidadosamente todos os dados relativos às cavernas secretas que existem nos documentos clássicos, a fim de obter, se isso for possível, uma indicação do local. Haveria que utilizar uma equipe de cientistas para resolver este mistério da antiguidade. As sondagens empreendidas por sábios americanos e árabes nas pirâmides representam um passo na boa direção. Os pesquisadores utilizaram aparelhos eletrônicos muito sensíveis chamados câmaras de faíscas para medir o fluxo de raios cósmicos que, procedente do exterior, atravessa as pirâmides. Visto que os raios cósmicos golpeiam uniformemente as pirâmides desde todas as direções, um vazio na massa de pedra sobre as câmaras de faíscas deixaria passar mais raios que as partes sólidas da pirâmide. Isto produziria sombras na imagem, e, empregando contadores em posições diferentes, poderia determinar-se o local exato da caverna. Se as cápsulas do tempo herdadas da Atlântida estivessem profundamente enterradas sob as pirâmides, sua detecção exigiria uma técnica distinta. A antiga tradição nos fala de paredes movediças, de portas secretas, de relâmpagos de luz nas profundidades das passagens existentes no interior das pirâmides. Um gerador alimentado por uma potência ilimitada poderia produzir fenômenos semelhantes.
Poderia descobrir-se sua presença mediante o uso de contadores de Geiger ou de outros aparelhos sensíveis à perturbação de um campo magnético. Como escrevia o Dr. L.W. Alvarez, da Universidade da Califórnia, pai do projeto egípcio de exploração das pirâmides, uma ampla sondagem deste tipo poderia ter a importância da primeira bomba atômica ou do primeiro Sputnik se conseguisse descobrir estas cavernas pré-históricas. O depósito Atlante poderia conter amostras da ciência e da tecnologia antediluvianas. Máquinas arcaicas seriam suscetíveis de nos revelar novos princípios da arte e da engenharia. E este presente que nos chegaria desde um remoto passado poderia mudar nosso caminho para o futuro. Os segredos da Biblioteca de Alexandria. Quando os sacerdotes do Egito e da Babilônia afirmam que suas crônicas tinham uma antiguidade de centenas de séculos, isso nos parece um grosseiro exagero. No entanto, sabemos que as coleções do Serapeu e o Brucheion de Alexandria continham mais de 500 mil de manuscritos de um valor infinito. A descoberta de só uma parte desses documentos bastaria, talvez, para nos fazer mudar de repente nossas concepções da história antiga. A Biblioteca de Alexandria foi designada com justiça como o lugar de nascimento da ciência moderna. Se a civilização europeia tivesse tido a sorte de herdá-la em sua totalidade, o progresso da humanidade teria se visto grandemente acelerado. A linha de monarcas do Antigo Egito finaliza com Cleópatra. Última rainha do país dos faraós, teria podido muito bem dar a ordem de encerrar os arquivos e os papiros em câmaras subterrâneas. Segundo uma tradição, certos livros sagrados do Egito foram escondidos em lugares secretos pouco tempo antes de que os romanos incendiassem Alexandria e suas bibliotecas. Chega-se, inclusive, a sustentar que o lugar em que se encontram os esconderijos repletos de valiosos manuscritos é conhecido de uns quantos iniciados de uma antiga irmandade. Júlio César incendiou a frota egípcia em frente a Alexandria. Como se sabe, o incêndio se propagou à cidade e destruiu o Brucheion. Diocleciano restaurou as bibliotecas, mas, sob o reinado de Aureliano, o Brucheion foi uma vez mais destruído por completo. Sob o reinado de Teodósio, o Serapeu foi saqueado por fanáticos cristãos. A história não nos informa sobre o destino dos livros que foram roubados. É possível que certo número de rolos caíssem em mãos de homens instruídos que os ocultassem em lugar seguro para benefício das gerações futuras. A Sra. H.P. Blavatsky afirma em seu livro Existência que um mosteiro grego possui um manuscrito muito raro de Teodas, escrivão da célebre Biblioteca de Alexandria. Assegura ter visto em mãos de um monge uma cópia deste documento. Indica que pouco tempo antes da entrada de Júlio César no Egito estavam sendo realizadas reformas na biblioteca e que, previamente, os pergaminhos mais valiosos haviam sido depositados na casa de um dos bibliotecários. Quando o incêndio provocado pelos romanos destruiu os tesouros acumulados na biblioteca de Cleópatra, admitiu-se geralmente que os papiros retirados haviam ardido também, mas, graças aos esforços dos bibliotecários, que contavam com a possibilidade de um desastre em tempo de guerra, teriam se salvado em grande parte. O informante da Sra. Blavatsky, que possuía uma cópia do documento estendido por Teodas, lhe disse que no momento oportuno muitas pessoas poderiam tomar conhecimento deste antigo informe sobre o destino da grande biblioteca. Lhes revelaria o lugar em que foram escondidos os valiosos rolos. Tratar-se-ia, sempre segundo o monge, de milhares de livros, especialmente selecionados e armazenados na Ásia. Dizia a verdade ou inventava? Contos árabes. Recolhendo uma tradição dos coptas, descendentes dos antigos egípcios, Masudi, escritor do século X, afirma em seu manuscrito, conservado no Museu Britânico com o número 9576, que as pirâmides apresentavam inscrições de uma escrita desconhecida e ininteligível, feita por gentes e nações cujos nomes e existência jazem esquecidos há muito tempo. Deve-se notar que os materiais que serviam de revestimento às pirâmides eram empregados em países árabes para suas construções, inclusive em época relativamente recente. Heródoto viu as inscrições das diversas faces das pirâmides no século V antes de nossa era. Ibn al-Khal, viajante e escritor árabe do século X, afirma que as escrituras sobre os revestimentos das pirâmides eram ainda visíveis em sua época. Abd el-Latif, século Xi,
escreve que as inscrições sobre o exterior das pirâmides poderiam encher 10.000 páginas. Ibn Batuta, outro sábio árabe, século XIV, escreve: as pirâmides foram construídas por Hermes, a fim de preservar as artes, as ciências e outras criações do espírito durante o dilúvio. O dicionário de Firazabadê, século XIV, declara que as pirâmides estavam destinadas a preservar as artes, as ciências e os demais conhecimentos durante o dilúvio. O papiro copta do mosteiro de Abu Meis contém a seguinte passagem: as pirâmides foram construídas deste modo. Sobre os muros estavam escritos os mistérios da ciência da astronomia, da geometria, da física e muitos outros conhecimentos úteis, legíveis para toda pessoa que conhecesse nossa escrita. Masudi conta outras estranhas histórias com a respeito às pirâmides. Segundo ele, o rei Suride, que reinou no Egito 3 séculos antes do dilúvio, construiu 2 grandes pirâmides para suas cápsulas do tempo. Os sacerdotes o haviam prevenido de um grande dilúvio seguido de um incêndio, que viria da constelação de Leão. O faraó ordenou imediatamente construir as pirâmides que serviriam de depósito para toda classe de tesouros e de objetos milagrosos. Sobre os muros e os tetos das pirâmides fez gravar inscrições científicas relativas à astronomia, às matemáticas e à medicina. Masudi chega a descrever os autômatos ou robôs que foram colocados na entrada dos tesouros para guardá-los e para destruir a todas as pessoas, exceto aquelas que, por sua conduta, fossem dignas de ser admitidas. Ibn Abukm, historiador árabe do século IX, nos legou um valioso relato da construção das pirâmides. Eis um fragmento. A maior parte dos cronistas coincide em atribuir a construção das pirâmides a Saurid ibn Saluk, rei do Egito, que viveu 3 séculos antes do dilúvio. Sentiu-se impulsionado a isso ao ver em um sonho que toda a terra, com seus habitantes, havia se transtornado, os homens tombados de bruços, as estrelas caindo umas sobre as outras com horrível estrondo. Em sua turbação, não disse nada disso aos seus. Tendo despertado com grande medo, reuniu os principais sacerdotes de todas as províncias do Egito, 130 no total, cujo chefe era Clemon. Quando lhes expôs o assunto, mediram a altura das estrelas e, fazendo seu vaticínio, predisseram um dilúvio. O rei perguntou: alcançará nosso país? Responderam: sim, e o destruirá. Mas, como ainda faltava certo número de anos para que acontecesse, ordenou construir, entretanto, pirâmides com câmaras abobadadas. As encheu de talismãs, de objetos estranhos, de riquezas, de tesouros, etc. Construiu logo na pirâmide ocidental 30 tesourarias repletas de riquezas e utensílios, de adornos feitos de pedras preciosas, de instrumentos de ferro, de modelos de barcos em argila, de armas que não se oxidavam e de cristais que se podiam dobrar sem quebrá-los. A passagem concernente às armas que não se oxidavam e os vasos que se podiam dobrar é particularmente significativa. No século IX, ninguém podia imaginar materiais tais como ferro não corrosível ou plástico. Não há dúvida de que este manuscrito árabe toma sua fonte em escritos muito mais antigos. Nos manuscritos AD 5.927 e 7.319 do Museu Britânico, redigidos por Ibn Abu Ajalam ibn al-Talansani, menciona-se uma passagem subterrânea que, partindo da Grande Pirâmide, chegava até o Nilo. Neles também figura um relato intrigante sobre um objeto encontrado na pirâmide por árabes no século IX. Nos tempos de Amei Benturum, um grupo de homens entrou na Grande Pirâmide. Em uma das câmaras, encontraram um vaso de vidro de cor e composição raras. Ao sair, perceberam que faltava um de seus companheiros e, quando voltaram para procurá-lo, este saiu em direção a eles completamente nu e lhes disse: não me sigam, não me procurem, e desapareceu de novo no interior da pirâmide. Compreenderam que estava enfeitiçado e contaram tudo a Mebentulum, que proibiu a entrada na pirâmide, tomou posse do vaso de vidro, mandou pesá-lo e comprovou que seu peso se mantinha idêntico, estivesse cheio ou vazio. Outro escritor árabe chamado Muterdi conta a seguinte história por ocasião de uma exploração do poço da pirâmide de Khufu. Um grupo chegou a uma passagem estreita em que havia grande número de morcegos e onde se notava uma violenta corrente de ar. De repente, as paredes se fecharam e separaram um homem do resto do grupo,
que fugiu para salvar a vida. Mais tarde, o desaparecido reapareceu e falou a seus companheiros em uma linguagem desconhecida. Outras versões afirmam que o homem caiu morto de repente. Seria cômodo classificar esses contos árabes entre as histórias de As Mil e Uma Noites. Mas, se fossem verdadeiros, atestariam a existência de cápsulas do tempo, legado de uma raça muito avançada tecnologicamente. Não se deveria subestimar o valor científico de sua descoberta. O enigma da esfinge, resolvido. Édipo deu uma resposta correta à esfinge de Tebas, que lhe perguntava: qual é o ser que tem 4 pés pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Respondendo que se tratava do homem, que quando criança se arrasta em 4 pés, caminha sobre 2 quando é maior e, na velhice, se apoia em uma bengala. Mas o enigma da esfinge de Gizé, colocada junto às pirâmides como um cão de guarda, não foi resolvido desde a época dos faraós. Permitam-me evocar aqui uma lembrança pessoal. Estando um dia diante das pirâmides, meditei sobre a idade e a finalidade desta obra-prima da antiguidade. O tipo particular de toucado da cabeça da esfinge guarda relação com as antigas esculturas do Egito. A laje de granito existente entre suas patas evoca a lembrança de uma aventura ocorrida ao jovem príncipe Tutmoses quando, vencido pelo cansaço no curso de uma partida de caça nas proximidades de Gizé, deitou-se ao lado da esfinge. Durante o sono, ouviu que a esfinge lhe falava e que lhe pedia que retirasse a areia de que estava coberta sua estátua, como recompensa por seus serviços, obteria o trono do Egito. Ao despertar, Tutmoses se apressou a mandar retirar a areia e construir um muro em torno da esfinge para protegê-la contra as dunas. Pouco depois, se tornou o faraó Tutmoses IV, 1682 a 1673 a.C. O interesse desta história reside no fato de que a esfinge estava recoberta de areia, de cima a baixo, há 37 séculos. Isso indica que o homem-leão podia se vangloriar de uma origem muito antiga, inclusive naquela remota época. Entre os antigos egípcios, o monumento era designado com o nome de U, o protetor. Desde aqueles tempos remotos, a tradição já afirmava que existia sob a esfinge uma câmara secreta. Era o guardião de uma caverna antediluviana em que se continham documentos. Que mensagem ligava a esfinge à humanidade? Além do nome de protetor, a esfinge também levava o de Orenhakhet, ou Horus no horizonte. Horus era um deus que vivia no céu sob o aspecto de um falcão. Seu nome sugere uma solução para o problema que nos ocupa. Poderia se relacionar com a posição ocupada pelo Sol no horizonte ou no zodíaco. Admitindo que a esfinge tem um sentido astronômico, nos aproximamos de uma solução do problema. Tomemos primeiro em consideração a tradição segundo a qual o dilúvio devastou o mundo quando o Sol se levantou sob o signo de Leão, no equinócio de primavera. O zodíaco de Dendera, que começa, curiosamente, com o signo de Leão, registra a entrada em um novo ciclo entre 10.950 e 8.800 anos antes de Jesus Cristo. Um papiro copta, Abu-Mês traduzido para o árabe no século X, precisa do seguinte modo: a data do cataclismo Atlante. O dilúvio deveria ocorrer quando o coração de Leão entrasse no primeiro minuto na cabeça de Câncer. Sabemos, por outro lado, pelo sábio Macrise, século XV, que o fogo deveria surgir do signo de Leão e consumir o mundo. Resulta dessas antigas fontes que o signo zodiacal de Leão marcava o tempo, na precessão dos equinócios, quando a Atlântida encontrou seu fim e nasceu um novo ciclo. Pelo livro dos mortos, sabemos que o movimento do Sol no céu era custodiado por 2 deuses leões, ou Akeru, situados nas portas da manhã e da tarde. Com seu corpo leonino, a esfinge é um deus guardião, cuja significação deveria ser buscada no ciclo solar, o grande ano da precessão dos equinócios. O corpo leonino da esfinge simboliza o ciclo de Leão. Sua cabeça é a de um homem. O zodíaco contém uma só figura masculina, a do signo de Aquário. Encontra-se exatamente no lado oposto ao signo de Leão. A mensagem da esfinge é, pois, do período de Leão até a idade futura de Aquário. E o que oferece a esfinge é o ciclo de Aquário que virá se abrir. Uma cápsula do tempo escondida em alguma parte sob a esfinge e as pirâmides. Heródoto nos fala de um labirinto que se encontrava sob o lago Meris, perto da cidade dos crocodilos.
Os egípcios fizeram o historiador atravessar construções imensas, mas não lhe permitiram ver as salas do subsolo. Essa proibição é significativa, quer se trate de depósitos de documentos históricos ou de tumbas. É evidente que o Egito possuía depósitos secretos. A Irmandade que se diz ter salvo os papiros da Biblioteca de Alexandria na época de Cleópatra poderia guardar ainda hoje tesouros no Vale do Nilo. A tradição maçônica conserva também em seus ritos a lembrança de cavernas secretas. Os adeptos do rosacrucianismo sempre acreditaram na existência de depósitos secretos no Egito. De fato, a lenda relativa à abertura da tumba de Christian Rosenkreuz com sua lâmpada perpétua e seus manuscritos secretos não corresponde senão ao redescobrimento de uma antiga cápsula do tempo. Os senhores Drusos do Líbano foram guardiões de seu tesouro durante centenas de anos. No Líbano se encontram as ruínas de Baalbek, construções megalíticas cuja finalidade poderia ter sido idêntica à da Grande Pirâmide, assinalar o local de um museu subterrâneo de uma raça antediluviana. Josefo, século I, escreve que os filhos de Sete levaram sua atenção estudiosa ao conhecimento dos corpos celestes e de suas configurações. E, a menos que um dia se perca a sua ciência pelos homens e pereça tudo o que adquiriram anteriormente, segundo a predição de Adão, ao se produzir uma destruição universal pela força do fogo ou da água, subsistirão deles duas colunas, uma de tijolo, outra de pedra, em cada uma das quais figurará gravada a inscrição de suas descobertas. Segundo o historiador judeu, essas inscrições subsistem ainda hoje no país da Síria. Não constitui isso uma séria indicação de vestígios antediluvianos conservados talvez em Baalbek, antiga terra síria? Os enormes fundamentos do terraço de Baalbek, sobre o qual repousam os templos do Sol, de Júpiter e vários outros, são completamente desproporcionais com a extensão desses edifícios. Não resta mais grande coisa das colunatas dos templos, mas a plataforma megalítica em que descansam permanece intacta. Uma parte dessa plataforma, composta somente de 3 pedras, tem um comprimento aproximado de 100 metros. Alguns dos blocos pesam até 1000 toneladas. A pedreira se encontra a 400 metros de distância da colina. Existe ainda nela uma massa de pedras de 21 metros de comprimento, com uma base quadrada de 4,25 metros de lado, abandonada pelos gigantes construtores de Baalbek. Como puderam ser extraídos da pedreira blocos de tais dimensões elevados ao alto da colina? É esta uma pergunta para a qual não se encontrou a resposta. Os engenheiros contemporâneos, que dispõem de guindastes enormes, tropeçariam em grandes dificuldades para realizar o esforço dos construtores pré-históricos do terraço. Qual é a finalidade desse fundamento ciclópico? Emil Agreste, sábio soviético, expôs a este respeito uma ideia audaciosa. Não poderia-se admitir que sob os colossais blocos de Baalbek estivessem sepultados tesouros destinados ao gênero humano quando este tenha alcançado sua maturidade. Não haverá, sob esses blocos megalíticos, depósitos secretos deixados pelos visitantes do espaço. O Dr. Emil Agreste considera que quando o homem tiver compreendido o destino desse titânico monumento obterá uma herança cultural daqueles que desceram sobre a Terra há milhares de anos. A teoria deste sábio vem em apoio de nossa opinião fundamental referente aos antigos depósitos. A única diferença reside em que, segundo nós, os documentos teriam sido deixados por uma raça terrestre dotada de um alto grau de progresso e capaz de efetuar deslocamentos através do espaço. O astrônomo americano Frank Drake afirma que os visitantes chegados do espaço poderiam ter deixado objetos fabricados no interior de grutas de pedra calcária. Essas lembranças cósmicas deveriam estar carregadas de isótopos radioativos, cuja origem artificial poderia ser facilmente detectada por nossos instrumentos. Tais esconderijos estavam destinados a uma futura civilização terrestre suficientemente avançada. Chegou o momento de procurá-los. Busquemos nas montanhas e nos mares. Não somente na bacia mediterrânea existem depósitos secretos de uma civilização pré-histórica, mas também em outras partes do mundo. Eu cheguei a passar semanas inteiras contemplando os picos nevados do Kanchenjunga que se elevam sobre o horizonte. Por que se chama este pico do Himalaia os 5 tesouros sagrados da Grande Neve? Não haverá tesouros sepultados sob essas rochas?
Os montanheses de Sikkim e de Butão rendem homenagem a seus tesouros. Se deve dar crédito ao folclore tibetano, numerosos objetos preciosos jazem ocultos em lugares inacessíveis desta montanha, subtraídos durante séculos ao olhar dos homens. Nicholas Roerich escreve em O Himalaia, lugar de luz, que os contrafortes desta cordilheira possuem entradas para passagens subterrâneas que conduzem muito além do Kanchenjunga. Segundo ele, saber-se-á que uma porta obstruída por blocos de pedras conduz aos 5 tesouros da Grande Neve, mas que ainda não estão maduros os tempos para abri-la. O mesmo Nicholas Roerich nos informa da existência no Himalaia de outros depósitos secretos. Atravessando a uma altura de 6.500 metros o desfiladeiro do Karakorum, ouviu dizer a um dos carregadores que havia grandes tesouros sepultados sob os picos nevados. Este carregador lhe fez notar que até os mais ignorantes dos indígenas conheciam a existência dessas vastas cavernas nas quais, desde os princípios do mundo, se abrigavam imensos tesouros. Queria saber se Roerich conhecia livros que informassem sobre o local e o conteúdo de tais câmaras subterrâneas. O homem das montanhas se perguntava por que os estrangeiros, que pretendiam saber tudo, eram incapazes de encontrar o acesso a esses subterrâneos, mas acrescentava que suas portas se encontravam guardadas por um fogo poderoso que impedia a entrada nelas. Essas lendas de tesouros ocultos estão espalhadas por toda a Ásia. O canto épico do tibetano Gesar Khan chega a prever a descoberta dos tesouros da montanha. Segundo a Sra. Blavatsky, a Índia possui certo número de depósitos secretos, e alguns yogis iniciados conhecem uma rede de galerias subterrâneas que começam no subsolo dos templos. A julgar por essas construções, mesmo nas épocas mais remotas da antiguidade, deve ter sido alcançado um alto nível tecnológico. Em suas viagens pelo Tibete, H.P. Blavatsky conversou com peregrinos budistas, segundo os quais, em uma região de difícil acesso da Cordilheira Anchintari, existe uma rede de salas e galerias que abriga uma coleção de vários milhões de livros. Segundo a Sra. Blavatsky, o Museu Britânico inteiro seria incapaz de conter todos os tesouros culturais desta biblioteca subterrânea. Conforme sua descrição, trata-se de uma profunda garganta, na qual uma pequena aglomeração de casas modestas indica o acesso à maior livraria do mundo. Não há perigo de que intrusos possam se apoderar dos velhos manuscritos. As entradas estão cuidadosamente escondidas, e as câmaras em que os livros foram depositados encontram-se nas profundezas da terra. Parece, portanto, muito pouco provável que o mundo possa voltar a ver este fabuloso tesouro da civilização. Mas cabe mostrar-se mais otimista no que se refere aos tesouros da Atlântida enterrados no Egito. Os sábios do Oriente estão em condições de nos apresentar documentos estranhos que causarão um grande impacto nas opiniões de nossos historiadores. A Sra. Blavatsky prediz que alguns desses manuscritos serão revelados em breve. É certo que pode-se discutir interminavelmente sobre a existência de tais vestígios de uma antiga civilização. No entanto, não é significativo que esta existência, sustentada pelo autor, se funde em testemunhos de Platão, Cícero, Manetão, Josefo, Proclo, Ibn al-Hukm, mas o de em uma época mais recente, de Blavatsky e Roerich. É possível que não estejamos longe de um grande acontecimento na história mundial, a descoberta das antiguidades atlantes. Ouvimos sussurrar em nossos ouvidos as proféticas palavras pronunciadas no século passado por Ignatius Dominali, pioneiro da atlantologia na América. Pode-se ter certeza de que, dentro de um século, os grandes museus do mundo não se enriquecerão com as gemas, as estátuas, as armas e outros objetos provenientes da Atlântida, enquanto as bibliotecas do mundo inteiro entrarão na posse de traduções das inscrições que figurem neles e que projetarão uma nova luz sobre o passado da raça humana e sobre todos os grandes problemas, objeto de preocupação dos pensadores contemporâneos. As cápsulas do tempo poderiam igualmente ter sido sepultadas no solo da Atlântida, quando esta ainda era terra firme. Tais cápsulas, hermeticamente fechadas, deveriam conter um resumo dos resultados obtidos pelos atlantes no campo da ciência e da filosofia. O explorador que empreendesse sua busca deveria ser recompensado com a descoberta de um tesouro inestimável. Um eminente escritor soviético,
Boris Lyapunov, a quem o autor deste livro deve muitas e valiosas informações, tem ideias muito claras sobre a Atlântida. Em seu livro O Oceano Está Diante de Nós, escreve: quem está em condições de dar uma solução definitiva ao problema da Atlântida, negando ou proclamando sua existência? Se dirigir aos geólogos e aos arqueólogos, estes buscarão a resposta nas profundezas do oceano, mas em que lugar exatamente? As opiniões estão divididas. O nome de Atlântida sugere o Oceano Atlântico. O oceano é vasto. Somente uma exploração do relevo do fundo do Atlântico nos permitiria falar com mais ou menos precisão do lugar sobre o qual o cataclismo pode ter se abatido. Existem duas possibilidades: os Açores e as Canárias, regiões em que os vulcões não cessaram até nossos dias de destruir as terras e voltá-las a criar. As investigações não são fáceis. A data da catástrofe remonta a vários milênios. Não será fácil descobrir seus rastros, recobertos de lava, de cinzas e de sedimentos, nas profundezas do oceano. No entanto, poderiam vir em nossa ajuda uma avançada tecnologia e a fotografia submarina a fim de fazer aparecer os restos do continente Atlante. Através dos olhos de boi de um batiscafo, a lenda poderia se tornar realidade. Ainda antes de chegar a isso, os arqueólogos já dispõem em nossos museus de um importante campo para suas investigações acerca da Atlântida. Pode ser que no passado se tenha subestimado a idade de certos objetos, dando lugar a uma classificação errônea. Artigos considerados como pertencentes a civilizações conhecidas poderiam ter, na realidade, uma origem antediluviana. Estas surpreendentes possibilidades deveriam ser estudadas sem demora. Pode-se citar como exemplo o misterioso disco proveniente de Faistos, Creta. É um prato de cerâmica adornado com estranhos pictógrafos dispostos em espiral. Os hieróglifos não têm a menor semelhança com a escrita linear e B da antiga Creta. Como este disco foi achado em um palácio minoico ao mesmo tempo que uma tabuleta linear A, acreditou-se que se podia atribuir-lhe a mesma idade de 3.700 anos. No entanto, a argila de que este objeto foi fabricado não era de origem cretense. Os pictógrafos foram realizados com matrizes de madeira ou de metal. Estes sinais escritos poderiam, portanto, ser considerados como os exemplares de tipografia mais antigos do mundo. É curioso observar que o zodíaco Dendera do Egito e os discos chineses de Bayan Karaula apresentam escritos hieroglíficos que também se encontram dispostos em espiral. Pode ser que não se encontre nenhuma relação entre estes objetos quando o texto inscrito no prato que atualmente se conserva no Museu Heraclião, Creta, seja identificado e registrado, mas, enquanto isso, poderiam ser formuladas as especulações mais fantásticas com respeito à sua antiguidade e suas origens. É possível que objetos fabricados na Atlântida estejam ocultos nas cavernas dos Andes ou do Himalaia. Pode ser que estejam sepultados no fundo do Oceano Atlântico esperando o aparecimento de um batiscafo e das câmeras de televisão. Pode ser que vestígios da civilização Atlante estejam depositados sob as pirâmides ou no interior delas e esperem sua descoberta, com a ajuda de uma sonda, no curso de investigações semelhantes às que recentemente foram iniciadas pelos Estados Unidos e pela República Árabe Unida. Talvez se encontrem expostos, sob rótulos errôneos, no Museu do Louvre, no Museu Britânico ou em outra parte. Mas, qualquer que seja o lugar em que repousem, a busca destes objetos deveria constituir a finalidade imediata da ciência em um programa internacional de exploração do tempo. Tudo já aconteceu em outro tempo. Nossa dívida com a Atlântida. A civilização é essencialmente um produto da inteligência humana. O poder do espírito nos fez dar um salto que conduz das cavernas aos arranha-céus, dos bumerangues aos satélites espaciais. Suprima-se do homem metade de seu intelecto atual, e todo o edifício social contemporâneo sofrerá uma comoção comparável a um desastre planetário. Cultivando o espírito, obtereis uma civilização capaz de se elevar a alturas desconhecidas. Desenvolve a natureza moral da humanidade e vos vereis transportados a um paraíso terrestre. O progresso intelectual da sociedade humana é comparável a uma reação em cadeia na física nuclear. Jean-Sylvain Bailly, astrônomo francês do século XVIII, resumiu esta evolução do seguinte modo: as ideias que se reuniram e se amontoaram sucessivamente, se engendraram mutuamente,
Uma conduziu à outra. Não nos resta, portanto, senão redescobrir esta sucessão, começando pelas ideias mais antigas. O caminho está traçado, é uma viagem que podemos refazer porque já foi feita. Após Copérnico, Galileu e Giordano Bruno, erguem-se as sombras de Pitágoras, Aristarco, Anaxágoras, Anaxímenes e outros filósofos gregos. Newton reconheceu sua dívida com a antiguidade declarando: se pude ver mais longe, é porque me mantive sobre ombros de gigantes. Mas muitos desses sábios clássicos também haviam estudado seguindo os ensinamentos de hierofantes egípcios. E estes sábios sacerdotes do Vale do Nilo, de quem herdaram a tradição secreta de sua filosofia e de sua ciência, foi-lhes transmitida por Tote, chegado de uma ilha dos mares ocidentais. Assim é como pode-se remontar a origem do saber até a lendária Atlântida. Se recusa a aceitação da teoria de Atlântida, mantém-se o enigma da origem da civilização do Novo Mundo. Nenhuma raça jamais construiu estradas semelhantes às dos peruanos. Atravessavam os cânions mais profundos e abriam nas mais altas montanhas túneis que ainda são utilizados em nossos dias. Os automóveis modernos avançam hoje sobre estradas asfaltadas traçadas na antiguidade. Nenhum povo jamais erigiu, nem no passado nem no presente, construções megalíticas comparáveis às pré-incaicas. Nenhuma nação jamais teceu com suas mãos ou com máquinas têxteis comparáveis às dos antigos peruanos. Nenhuma civilização jamais dispôs de um calendário astronômico tão preciso como o dos astecas e dos maias, no qual se podia distinguir individualmente cada um dos 18.980 dias. Em toda a história mundial, nenhuma nação civilizada conheceu até o século XX outro sistema econômico fora do da propriedade privada, e, no entanto, no sistema econômico dos Incas não existia moeda. Tudo pertencia ao Estado. Os cidadãos deste império sul-americano estavam talvez rigidamente governados, mas tinham a segurança de seu bem-estar em um Estado erigido sobre sólidas bases éticas. Quando os colonizadores brancos reconquistaram o Peru para os Filhos do Sol, instalaram chaves e fechaduras em suas portas. No instante, os índios quechos deduziram disso que haviam sido conquistados por ladrões. Recordavam ainda o regime dos Incas, no qual, não havendo ladrões, todas as portas estavam abertas. Sob os pré-incas e os incas, com sua economia planejada, o desenvolvimento agrícola havia alcançado um nível tal que a eles devemos metade dos produtos de que hoje nos alimentamos. No Velho Mundo, os antigos gregos sabiam medir a extensão da zona tropical e conheciam os países do sol da meia-noite. Discutiam a possibilidade de habitar outros continentes e, inclusive, outros mundos no espaço. Os helenos estavam suficientemente informados sobre o sistema solar para poder plasmá-lo em modelos e construir planetários. São numerosos os sábios que se assombraram com o abismo que os separava os amplos conhecimentos da antiguidade e a pobreza dos instrumentos de que se dispunha na época. Em nossos dias, Alexander Kazantsev, autor soviético, expõe a este respeito as seguintes reflexões. Nos arredores das pirâmides egípcias, à sombra das colunas do templo de Ra, rodeadas de estátuas de Palas e de Júpiter em mármore branco, ou na filosófica solidão dos desertos, sábios desconhecidos de uma remota antiguidade observaram continuamente as estrelas e estabeleceram os fundamentos da astronomia. Esta ciência de sossego noturno, de solidão contemplativa e de visão penetrante, esta ciência de sacerdotes, de sonhadores e de navegantes, esta ciência do cálculo exato do tempo e do espaço, exige hoje instrumentos de precisão muito complicados. Mas nos tempos antigos não existiam, nem podiam existir, tais instrumentos. Nessas condições, não podem deixar de nos surpreender certos conhecimentos astronômicos dos antigos. Milhares de anos antes de Copérnico e Galileu, os egípcios sabiam perfeitamente que a Terra era uma bola que gira ao redor do Sol. Não dispondo de nenhum instrumento de observação, sabiam inclusive como girava essa bola. Na Índia antiga, os sacerdotes, guardiões da ciência, haviam deduzido há muito tempo que o universo era infinito e estava repleto de uma multidão de mundos. Não se compreende como puderam os antigos conhecer a órbita elíptica da Terra em torno do Sol. Estas faíscas de sabedoria revestem por si mesmas um grande interesse. Os antigos devem ter possuído,
mais do que métodos e instrumentos, os resultados de certos cálculos precisos. Grande parte do progresso humano pode ser atribuída à evolução da sociedade. No entanto, alguns dos primeiros resultados obtidos poderiam representar a herança de uma civilização pré-histórica. As lendas registraram apenas debilmente as vozes da raça desaparecida. Cabe a nós amplificá-las, torná-las mais claras e compreensíveis, servindo-nos da dedução e da imaginação. Uma teoria que não se apoie nos fatos não pode senão nos conduzir a um labirinto de especulação. Mas, por outro lado, uma acumulação de fatos corre o risco de degenerar em uma simples coleção. Cada fato mencionado neste livro não deve necessariamente ser considerado como decisivo por si mesmo. Apenas uma correlação de todos os testemunhos pode nos dar uma imagem de conjunto. Quando Cristóvão Colombo começou a traçar seus planos para atravessar o Atlântico em busca de uma rota ocidental para as Índias, aplicou-se em primeiro lugar um estudo profundo dos autores clássicos. Havia em suas obras numerosas indicações segundo as quais, contra a opinião geralmente aceita, a Terra era redonda. Extraiu daí a conclusão teórica de que se podia chegar ao leste navegando para o oeste. Em Lisboa, viu estranhos tubos de madeira arrojados pela corrente do Golfo. Depois, ouviu dizer que em Madeira haviam sido extraídos da água os corpos de 2 homens de rosto alongado e cabelos negros. Esses corpos estavam embadurnados de um líquido oleoso e muito forte que os protegia da decomposição e dos tubarões. Aqueles homens não se pareciam com nenhum povo conhecido, exceto com os mongóis. Hoje sabemos que se tratava de índios americanos levados pela corrente desde as Antilhas até a Ilha de Madeira. Foi provavelmente sua visão que conduziu Colombo à conclusão de que sua teoria podia ter uma aplicação prática. A era dos descobrimentos, do desenvolvimento da ciência moderna, começou quando os esclarecidos intelectuais do Renascimento voltaram seus olhos para os romanos, os gregos e os egípcios. Ouviram-nos falar de uma ciência perdida, esquecida, benéfica para a humanidade. Essa ciência antiga é a base sobre a qual se edificou toda a nossa civilização contemporânea. O mecanismo de nossos foguetes não representa senão o aperfeiçoamento de uma turbina inventada por Heron de Alexandria. Os aparelhos automáticos que hoje nos servem chocolates e cigarros tinham um protótipo instalado em Atenas, no templo de Zeus. Derramava água benta em quantidade que dependia do peso da moeda depositada. Poderiam ser oferecidos ainda outros 1000 exemplos mais que demonstrariam que não há nada novo sob o sol fora do que está esquecido. Meus leitores puderam seguir até aqui um caminho em zigue-zague que conduzia umas vezes ao lago da fantasia, outras às rochas da verdade. Puderam avançar progressivamente em direção à visão de uma raça muito evoluída que, através da bruma dos séculos, pode ter nos legado tesouros científicos. Suscitei nestas páginas uma controvérsia que só o tempo poderá resolver. Não disse Tales, o tempo é a mais sábia das coisas, pois tudo descobre. O homem não data de ontem. Uma imagem de conjunto reproduzindo a evolução da consciência humana através dos séculos nos demonstra que só agora o homem começa a compreender a verdadeira extensão do mundo. Até época muito recente, há uns quantos séculos, nossos antepassados não rejeitaram as noções de uma cosmologia infantil, que via a Terra plana e assentada no centro do universo. No curso dos 2 últimos séculos, a ciência nos demonstrou que o cosmos era infinitamente mais vasto e mais velho do que imaginavam nossos predecessores. Abordando o estudo da antropologia com espírito aberto e disposto a admitir que as origens da humanidade remontam muito mais além das suposições da ciência, não faremos senão nos desprendermos dos preconceitos da Idade Média. A paleontologia e a arqueologia trouxeram à luz os vestígios de nossos primeiros antepassados e de seus toscos instrumentos, remontando até a infância da raça humana. Do fato de que os esqueletos dos homens pré-históricos descobertos em Java, em Pequim e na África do Sul são os mais antigos entre essa classe de achados, chegou-se à conclusão de que o Homo sapiens fez sua aparição há 1,5 milhão de anos. Torna-se, de fato, difícil conceber que há seres primitivos que abandonaram suas cavernas e suas árvores há somente uns quantos milhares de anos tenham podido produzir, em umas centenas de gerações, as refinadas civilizações do Antigo Egito e da Antiga Elade. A evolução é um processo extremamente lento, ainda que às vezes se veja acompanhada de acelerações extraordinárias.
Seriam dadas provas de obscurantismo se fossem postos em dúvida os resultados obtidos pela ciência. Sobre a base dos testemunhos de que dispomos na atualidade, a data que atribuímos à aparição do homem pré-histórico é incontestavelmente correta, mas não é, de maneira alguma, impossível que se descubram os vestígios de antepassados ainda mais distantes. Poderiam nos esperar as maiores surpresas, por exemplo, quando se estudar o fundo dos mares. Segundo os arqueólogos, as civilizações de Mohenjo-Daro, de Sumer ou do Egito seriam as primeiras da história. De fato, a ciência não reconhece história que remonte mais além dos 5.000 anos antes de Jesus Cristo. Se se chegasse a descobrir os vestígios de nações evoluídas, engolidas pelo oceano, nos veríamos obrigados a introduzir retificações fundamentais em nossas noções históricas. O fantástico progresso alcançado pela humanidade desde a economia agrícola dos vales do Nilo, do Tigre e do Eufrates até nossa era tecnológica foi efetuado em um período verdadeiramente demasiado curto, a menos que se admita que tenha herdado seus traços biológicos de outro ciclo de civilização precedente. Trata-se, na verdade, de um milagre se se considera que no curso de um breve período de 6.000 anos tenham podido os homens progredir desde os carros puxados por bois até os luxuosos automóveis, e desde os bumerangues aos satélites. Mas a ciência não conhece milagres. Em sua evolução puderam intervir fatores desconhecidos. O tempo de que se trata é demasiado curto, não representa mais que uma fração de 1% da idade geralmente aceita do homem. Cometemos, pois, um crasso erro ao afirmar que a passagem do homem das cavernas ao homem do espaço se efetuou em 25.000 anos. É fácil prever que opiniões desse gênero atrairão a condenação da maioria dos sábios. E, no entanto, a controvérsia poderia ficar resolvida de repente a nosso favor se o público chegasse a ter acesso a uma dessas cápsulas do tempo legadas pela Atlântida. Até então, o autor está disposto a servir de alvo aos ataques de professores irritados. Em resumo, as origens do homem remontam a mais distância do que supõem nossas academias. A Terra sofreu violentos cataclismos provocados essencialmente por deslocamentos de seu eixo e pelas quedas de enormes meteoritos. No curso dessas devastações geológicas, grandes civilizações desapareceram sem deixar rastro. O Bhagavata Purana, livro sagrado da Índia, descreve 4 idades que se sucederam depois de terem sido destruídas pelo furor dos elementos. Nosso presente ciclo seria o 5º. Segundo o poeta grego Hesíodo, século 8 antes de nossa era, uma crença semelhante estava difundida na Hélade. Havia 4 idades. Primeiro, a Idade de Ouro, na qual os mortais viviam como deuses. Depois a Idade de Prata, na qual sua inteligência era já menor. O ciclo seguinte era o do Bronze, em que os homens eram fortes e guerreiros e se destruíam mutuamente. A 4ª idade era dos heróis cujas aventuras nos inspiraram. Segundo os antigos gregos, atravessamos atualmente a 5ª idade, a Idade de Ferro, e seremos destruídos por Zeus assim como as raças precedentes. Segundo Censorino, nascido em 238 d.C., os gregos acreditavam que o mundo seria inundado ou calcinado ao término de cada época. Os antigos egípcios dividiam a história em 3 períodos principais: o reino dos deuses, o dos semideuses e heróis e, após seu desaparecimento, o dos homens que governavam o Egito e o mundo. Quando os mitos e os historiadores clássicos nos falam de deuses e de semideuses, não os tomamos a sério. Mas por que não admitir que seres superiores tenham podido viver sobre a Terra na Idade de Ouro? Na China, os habitantes de Yin não conservam a lembrança de uma era de prosperidade, em que a vida era muito longa e as rochas mais pesadas podiam ser levantadas sem a menor dificuldade. A tribo dos Pai canta essa longínqua época da seguinte maneira: outrora as rochas podiam andar, isto é certo e em absoluto falso. Naquela época, a paz reinava no mundo inteiro. Crês no que digo? Naquela época, a paz reinava no mundo inteiro. Creio no que dizes. Naquela época, não havia ricos nem pobres. Crês no que digo? Naquela época, não havia ricos nem pobres. Creio no que dizes. Naquela época as gentes viviam centenas de anos. Crês no que digo? Naquela época as gentes viviam centenas de anos. Creio no que dizes. É fácil relegar todas essas lendas ao terreno da fantasia e zombar das velhas tradições populares.
mas é muito mais difícil avaliar globalmente a marcha da história. Esta obra persegue uma finalidade precisa e aponta para uma conclusão prática. Seu fim é chamar a atenção do público sobre a possibilidade da surpreendente descoberta de um depósito secreto legado por uma raça tida por mítica na atualidade. Não deveríamos concluir daí que caminhamos sobre as pegadas da Atlântida. Na entrada da Sainte-Chapelle de Paris, um guia explicava aos visitantes, em nossa presença, o significado das diversas figuras. Diante da Arca de Noé, soltou um discurso sobre o dilúvio, que finalizou com estas palavras: assim, senhoras e senhores, os homens e os animais começaram a se multiplicar de novo, e a coisa continua. Até o próximo dilúvio. Segundo Platão, os atlantes pereceram quando se empenharam em guerras imperialistas. Anteriormente, em uma época mais feliz, amavam a paz, cultivavam a amizade e desprezavam a avareza. Não nos resta senão expressar a esperança de que o mundo moderno assegure um destino melhor. Jacinto Verdaguer, poeta catalão, chora Atlântida nos seguintes termos: mal hajam aqueles que te têm por mãe, Atlântida. Renascerá para nós, aí, o dia que brilha. Ponto por ponto se cumpre o que disse nosso pai, seus atlantes, sua pátria e seus deuses, tudo terminou. Em seu Ísis e Osíris, Plutarco cita a opinião e a crença da maior parte dos sábios antigos, segundo os quais sobrevirá um tempo fatídico e predestinado no qual a Terra ficará completamente nivelada, unificada e igual, no qual não haverá mais que um só gênero de vida e uma só forma de governo para toda a humanidade, no qual todo mundo falará a mesma linguagem e viverá na felicidade. A descoberta de tesouros provenientes das idades extintas transtornará todas as nossas ideias que sobre a história antiga. A humanidade extrairá suas lições do passado e tratará de evitar os erros da raça desaparecida. Encontrará então seu verdadeiro lugar, sua verdadeira missão sobre este belo planeta, e se encaminhará para um futuro glorioso. Da lenda ao descobrimento. Curiosidades históricas. Esta história de uma grande civilização desaparecida sob as ondas do Atlântico não deveria ser considerada como algo que não nos concerne. Se fosse verdadeira, caberia supor que uma catástrofe geológica similar poderia algum dia fazer desaparecer nossa raça. O mito se torna mais tangível se admite que também nossas cidades contemporâneas, parecidas com formigueiros, fiquem um dia submersas pelos oceanos. A realidade da Atlântida se encontra abundantemente atestada pelos escritos dos autores clássicos. Assim, Proclo, 412 a 489 de nossa era, declara categoricamente: a famosa Atlântida não existe, mas não é possível duvidar que existiu em outro tempo. No século I a.C., o historiador Estrabão, referindo seus trabalhos de Poseidon, escrevia: é muito possível que a história concernente à ilha de Atlântida não proceda da imaginação. Nada nos prova que sejamos os primeiros homens civilizados sobre a Terra. Outras civilizações puderam preceder a nossa. Isso se desprende do folclore, assim como da história. As lendas e os mitos, parecidos às cepas terrestres, fornecem indicações sobre acontecimentos históricos que os homens esqueceram. Não me corresponde a minha última palavra. Mas sei que se aproxime o tempo em que essa palavra será pronunciada e em que um arco-íris de conjecturas referentes à Atlântida desaparecida entrará em um grande quadro contendo as ruínas maias, as pirâmides egípcias, os templos da Índia e as lendas da Oceania, escreveu outrora o poeta russo Beaumont. O mito grego de Deucalião e Pirra, que descem do Parnaso depois do dilúvio, únicos seres vivos em um mundo morto, não é senão uma das numerosas lendas que se referem aos sobreviventes do último cataclismo terrestre. O deus ex-machina de que os antigos gregos se serviam para provocar o desenlace de suas tragédias poderia refletir a lembrança popular de uma época em que seres superiores aterrissavam em sua máquina voadora a fim de contribuir para o restabelecimento da humanidade depois do grande cataclismo. Assim, no princípio, os deuses desciam frequentemente sobre a Terra, era seu campo de esporte. Mas, quando a Terra se encheu de seres mortais, as visitas dos imortais se espaçaram cada vez mais. Só alguns homens haviam conservado o privilégio de visitar de vez em quando os imortais no céu, para negociar com eles como representantes da humanidade,
escreve o professor H.L. Aryappa em sua obra As Lendas do Rigveda através dos tempos. E a lenda de Dédalo e Ícaro, que, providos de asas, fugiram de Creta, acaso não é o eco de um passado longínquo em que a aviação era conhecida por todos? Tenochtitlan, capital dos astecas, se achava situada sobre uma ilha em meio a um lago, rodeada de canais concêntricos. A cidade estava construída desta maneira para se ajustar aos planos elaborados no Tepoztlan, de quem asseguravam descender os astecas. Pode-se ver uma simples coincidência no fato de que esta cidade de Tenochtitlan constituía uma réplica quase exata da capital da Atlântida, tal como a descreveu Platão em seu Critias. No velho livro chinês de Shuqin pode-se ler que, quando o imperador da divina dinastia não advertiu mais o menor rastro de virtude entre os homens, ordenou a Chong Ali que fosse interrompida toda a comunicação entre o céu e a terra. E desde então não houve mais descidas nem ascensões. Como interpretar esta passagem, se não vendo nela a evocação de viagens pré-históricas através do ar e do espaço? O Pania Chandrandu contém o relato de 6 jovens que construíram em outro tempo um dirigível, chamado Gaída, que podia decolar, aterrissar e voar em qualquer direção. Este dirigível dispunha de um aperfeiçoado sistema de controle que permitia manobrar com precisão e voar tranquilamente, sem sobressaltos. Como não está de acordo com o Dr. A.G. Bell, inventor do telefone, que em 1907 afirmava, as velhas descobertas foram reinventadas, as velhas experiências foram experimentadas de novo. No ano 160 de nossa era, o grego Luciano mencionava em sua Vera História uma nave que chegava à Lua. Em outro relato, seu herói voa entre as estrelas, mas a vaidosa empresa deste astronauta de outrora irrita os deuses, e estes põem fim às suas viagens cósmicas. Cada mito oculta um fato histórico. Expressa a ficção científica da antiguidade a expectativa da tecnologia do futuro, ou a lembrança de uma ciência esquecida. 2000 anos antes da famosa discussão que Cristóvão Colombo sustentou com os sábios e o clero ante o trono de Fernando e Isabel, já existiam sábios que possuíam um conhecimento correto da configuração da Terra. Já no século III antes de Jesus Cristo, Eratóstenes sustentava que se poderia passar facilmente por mar desde a Ibéria até as Índias, se a extensão do Oceano Atlântico não representasse um obstáculo. No século I, Estrabão evocava também esta velha tradição declarando, é muito possível que na zona temperada existam ainda 2 continentes, ou inclusive mais. Ximene, sábio chinês contemporâneo de Estrabão, ensinava que o cor azul do céu não era mais que uma ilusão óptica. Em seu Suan-e, escrevia que as estrelas, o Sol e a Lua flutuavam no espaço vazio. Esta concepção se acha, certamente, mais próxima da verdade que a imagem de um firmamento e de uma terra plana, predominante na Idade Média sob a pressão dos dogmas religiosos. Os antigos gregos Tales, Anaxágoras e Empédocles afirmavam que a Lua estava iluminada pelo Sol. Demócrito pensava que as sombras vistas na Lua deviam ser atribuídas à altura de suas montanhas e à profundidade de seus vales. 15 séculos mais tarde, sábios e clérigos iam apresentar a Lua como uma lanterna celeste, de caráter e dimensões indeterminados, criada pela graça divina para dissipar a escuridão noturna. Helene Blavatsky resume esta decadência científica sobrevinda após o reinado de Constantino do modo seguinte, a visão de um passado muito longínquo, mas além do dilúvio e do jardim do Éden, foi implacavelmente subtraída aos olhares indiscretos da posteridade por todos os meios honrados e não honrados. Toda porta foi fechada, toda lembrança tangível, destruída. Alfred Orr escreve aproximadamente o mesmo em sua biografia de Francis Bacon. A teologia afastou os homens dos grandes pensadores gregos e romanos. Sob a guia dos sacerdotes, a civilização se lançou cegamente no abismo da Idade Média. Um milênio antes, um pensador hindu, chamado Kanada, havia formulado já sua teoria atômica e chegado à conclusão, exatamente igual a um sábio do século XX, de que a luz e o calor não eram senão formas diferentes da mesma substância fundamental. Plutarco afirma em sua Vida de Lisandro que os meteoros são corpos celestes projetados em consequência de uma certa diminuição da força rotativa. 2 milênios mais tarde, no começo do século XIX, o Instituto da França considerou, no entanto, oportuno expressar,
por motivo da queda de um meteorito em Gasconha, seu pesar porque em nossa época ilustrada existiam ainda pessoas o bastante supersticiosas para crer na queda de pedras procedentes do céu. Por estranho que possa parecer, os filósofos clássicos da antiguidade parecem ter alcançado um nível intelectual mais